Nesse vídeo aqui eu vou te dar o passo a passo para definir suas metas e torná-las impossíveis de não serem cumpridas. Talvez você tenha feito metas de final de ano e já estamos em outubro de 2025, quase no final do ano, e você não conseguiu cumprir metade, e se conseguiu cumprir alguma. Tá aí se sentindo insatisfeito, frustrado. E esse vídeo aqui é justamente para acabar com a sua frustração, te dar todo o passo a passo para você implementar na sua vida a partir de hoje e mudar essa situação aí e alcançar de fato os objetivos que você deseja. Em primeiro lugar, eu gosto de diferenciar metas de resultado ou objetivos, porque as pessoas geralmente falam assim: ah, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero passar um concurso público. Isso é uma meta, mas por trás dessas metas existem intenções, objetivos, o resultado que você deseja. Na verdade, o seu emagrecer 10 quilos é porque você quer se tornar uma pessoa mais magra ou de repente mais saudável. O passar num concurso público, essa meta que você colocou na sua vida, geralmente é porque você está com o objetivo de ter uma renda maior, uma estabilidade financeira, uma segurança profissional que você não tem. Então, por que é importante fazer essa diferenciação? Porque a meta pela meta, ela não gera uma motivação. Porque se eu quero emagrecer 10 quilos, emagrecer para quê? O que emagrecer vai trazer de positivo para a minha vida, para a minha pessoa? Então, de fato, o resultado prático é emagrecer 10 quilos, mas o resultado subjetivo, né, é eu ser uma pessoa mais saudável, eu me sentir mais bonita, eu poder ir à praia, colocar um biquíni sem ficar me escondendo. Então, primeiro lugar é identificarmos de fato o que está por trás das nossas metas. Até para a gente entender se faz sentido ou não colocar essa meta na nossa vida. Porque às vezes observamos outras pessoas, conversamos com outras pessoas e até conteúdos na internet nos influenciam sobre o que devemos ou não devemos fazer, o que é bom ou o que não é para nossa vida. E não paramos para refletir se de fato faz sentido para gente. De repente você quer emagrecer porque disseram para você que você tá gordinha, você não tá com um corpo legal, e aí isso te afetou, e aí você. Isso foi, na verdade, a motivação para emagrecer 10 quilos. Então, o que tá por trás dessa sua meta é muito importante, porque esse objetivo que você quer, esse resultado que você almeja, é o que vai te motivar por todo esse processo. Se você quer passar num concurso público porque a sua avó falou que concurso público é legal, que você devia fazer, e tinha muito isso antigamente, né? As pessoas mais velhas tinham muito essa fissura por concurso público. Hoje em dia não tem tanto. Então, de repente, a sua avó, o seu tio falou que você devia fazer concurso público, mas você não entende por que isso é importante para você. Qual é a sua motivação própria, sua motivação intrínseca para você colocar essa meta, concretizar essa meta na sua vida. Então, buscar em primeiro lugar qual é o seu objetivo, o seu resultado que você quer com essa meta que você está definindo na sua vida. Definido, né, a meta que você deseja, ela ainda é muito abstrata, né? Eu quero emagrecer. É uma coisa abstrata. E aí a gente tem que transformar essa meta em projetos. Se essa meta está alinhada às nossas prioridades de vida, as prioridades que nós temos no nosso momento de vida, a gente vai pegar essa meta, por exemplo, né, como eu disse, o emagrecimento é uma meta ótima, né, porque eu acho que todo mundo quer, ou quase todo mundo quer emagrecer um pouquinho. Uns mais, outros menos, mas essa meta de emagrecer é uma meta bem recorrente de final e início de ano.
Então, se essa sua meta é emagrecer, você precisa transformar essa meta em um projeto. E o projeto, ele tira da abstração, né? Emagrecer é muito abstrato. Se você transforma em projeto, pressupõe que tem um início, um meio e um fim. Então você vai começar, você inicia em algum momento e você já está prevendo quando que esse projeto vai chegar ao fim. Ou seja, quando que você vai alcançar esse objetivo que você deseja. Se você só diz para você mesma, eu quero emagrecer e não transforma essa meta em um projeto na sua vida, com início, meio e fim, você não vai dar o primeiro passo, você não vai colocar em prática absolutamente nenhuma ação necessária para que essa meta se concretize na sua vida. Então, transformá-la em projetos com início, meio e fim. Vou emagrecer, quero emagrecer, por exemplo, 10 quilos em 6 meses. Eu vou começar hoje, daqui a 6 meses eu quero ter emagrecido 10 quilos. Esse é o meu projeto de vida para os meus próximos 6 meses. E esse projeto tem que estar muito alinhado com o seu momento, com as suas prioridades. Porque quando a gente define uma meta, para que ela seja alcançada, precisamos colocar nossa energia, não só a nossa intenção, mas a nossa energia, o nosso tempo naquilo. Então, definir uma meta porque você acha que vai ser legal para você, mas no seu momento de vida não cabe aquilo. Outro exemplo, você quer crescer profissionalmente, você entende que é importante você fazer uma pós-graduação, uma especialização. Então, você quer essa meta para a sua vida. Para cumprir a meta, você precisa transformá-la em um projeto, com início, meio e fim. Então, eu vou pesquiso, né, especializações que eu posso fazer, eu vejo que eu preciso de 1 ano para concluir esse projeto. Ou seja, é um projeto que vai iniciar dia tal e vai terminar dia tal daqui 1 ano. Mas aí você olha para a sua vida e você vê que você está no momento, de repente você acabou de se tornar mãe, tá com um trabalho puxado, tá com uma rotina intensa e naquele momento não tem como você priorizar aquele projeto na sua vida. O que vai acontecer? Você vai querer abraçar aquilo e você vai se sobrecarregar e se frustrar. Quer dizer que você nunca vai poder fazer uma especialização? Não, a nossa vida, né? A nossa vida muda, a gente muda, a vida muda, as circunstâncias mudam. Em outro momento da vida, você pode planejar daqui a 1 ano, né? Eu vou me organizar para que daqui a 1 ano eu consiga me dedicar a isso. Ou então vou esperar, o meu filho tá pequeno, aí, né? De colo ainda, de repente daqui a 1, 2 anos eu consiga iniciar isso. Então é muito importante a gente não querer abraçar várias metas ao mesmo tempo. Ter prioridades, né? Eu gosto de ter na minha vida 1 ou 2 projetos no máximo. 1 ou 2 grandes metas, né? Eu quero emagrecer e, por exemplo, né, uma meta atual minha, que é produzir conteúdos para o YouTube e estudar os assuntos que eu abordo aqui também na mentoria que eu dou. Então essa é uma meta, né, que se transforma na verdade em várias tarefas relacionadas. Mas a minha meta da mentoria e da produção de conteúdo é uma grande meta que me demanda tempo, faz com que eu precise priorizar algumas atividades, algumas ações. Eu vou até falar com vocês daqui a pouco sobre a prática, né? Como colocar em prática. Mas eu queria que você entendesse que não dá para pegar 2, 3, 4, 5 metas ao mesmo tempo, que estão muito fora da sua realidade, se você antes não olhar para a sua vida, não olhar para a circunstância na qual você está vivendo no momento, e identificar que é possível. E se não for possível, programar um outro momento daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, abraçar essa meta que você quer ter na sua vida, que você quer cumprir. Então eu gosto de definir no máximo 2 projetos, né?
grandes metas na minha vida. E atualmente eu tenho essa grande meta, esse projeto da produção de conteúdo. Que na verdade, esse meu projeto, ele não tem de fato um início, meio e fim, porque eu quero produzir conteúdo. Se eu conseguir, né, até eu ficar velhinha aqui, eu tô aqui produzindo conteúdo. Mas eu vou falar sobre isso, eu corto esse projeto grande da minha vida em etapas, né, que faz com que eu me motive. E aí, eu vou pro terceiro ponto, né? Eu falei que o primeiro ponto é você identificar qual é o objetivo e resultado subjacente àquela meta que você está estipulando, que está sempre relacionado a uma insatisfação, uma necessidade, a um desejo intrínseco que você tem, que é o que vai te motivar. Definida essa meta, você vai transformar a meta em projeto, com início, meio e fim. Ou seja, você vai planejar quando você vai começar, quando você vai terminar essa meta, para deixá-la mais concreta, sair do campo da abstração. Em terceiro lugar, você vai transformar esse projeto em um processo. O que é um processo? É um conjunto de atos ordenados a um fim específico. Ou seja, esse projeto ele tem que ser transformado em atos processuais. Eu sou da área do direito, mas eu não estou querendo dizer no linguajar jurídico, né? São atos, são processos na sua vida, ou seja, são ações na sua vida ordenadas, com ordem, para um fim específico, que é aquele fim relacionado à sua meta. Vamos dar um exemplo muito prático, né? Eu tenho o objetivo de emagrecer. E aí, porque eu quero ser uma pessoa mais saudável. Vamos supor que não seja uma questão estética, né? Eu quero emagrecer 10 quilos, que eu tô muito acima do peso. Difícil não ser estético também, mas vamos supor que seja os dois. Eu quero ser mais saudável, eu quero me sentir mais bonita. Então, eu preciso emagrecer 10 quilos. Meu objetivo, ser uma pessoa mais saudável, ser uma pessoa magra, bonita. Minha meta, emagrecer 10 quilos. O meu projeto, emagrecer 10 quilos em 6 meses. Então, eu estipulei um começo, meio e fim. Vou começar hoje e daqui a 6 meses eu quero ter emagrecido 10 quilos. O meu processo, qual é o meu processo? São os atos ordenados a um fim específico. No caso de emagrecer 10 quilos, quais são os atos ordenados a esse fim que eu preciso adotar? Eu preciso marcar um nutricionista, não invente de ficar fazendo dieta dos outros. Dieta de blogueiro de internet. Marque um nutricionista. Então, eu preciso ir no nutricionista. Principalmente se eu não tenho muita noção, né, do que é saudável, do que não é, do que eu preciso fazer ou não. Porque a gente acha que tem noção, mas quando a gente vai no nutricionista, a gente vê que a gente pensava um monte de coisa errada em relação aos alimentos. Isso aconteceu comigo há vários anos atrás, né? Então, eu sugiro que vá no nutricionista. E no nutricionista, se matricular na academia, ou então comprar um treino online para fazer em casa, ou assistir vídeo no YouTube para, sei lá, fazer exercício com o próprio corpo, subir e descer a escada do apartamento, não sei o que você vai fazer, mas tem que ter o ato de se exercitar nesse processo aí. Então, ir na nutricionista para ela te passar um plano alimentar, se matricular na academia, afins para poder fazer o exercício físico. Fazer compras, então o ato relacionado ao emagrecimento é comprar comidas saudáveis. Então, eu não posso ficar dependendo de iFood, ficar toda hora indo em restaurante, pedindo comida em casa. Então, o ato de comprar o meu alimento é importante. E não só comprar, o ato de preparar o meu próprio alimento. Pode ser que você tenha condição de comprar essas marmitas quentinhas fit, não tem problema, mas esse ato da compra do alimento saudável e a preparação também, porque dos lanchinhos, do café da manhã, então tem que ter, no seu processo de emagrecimento, tem que ter atos ordenados relacionados a isso.
Então, sempre que você definir uma meta, você vai transformá-la em um projeto com início, meio e fim. E você vai identificar quais são os atos ordenados que você, qual é o processo, e dentro desse processo, quais são os atos ordenados que você precisa adotar para cumprir. Porque se você não fizer isso, você não vai cumprir. Vão surgir outras coisas na sua vida, na sua rotina, e aquela meta vai ficar lá, né, encostada, empoeirada, esquecida, e tudo no seu dia vai virar prioridade e não o que você se propôs a cumprir. Então, essencial transformar essas metas em um projeto, o projeto em um processo e o processo em atos concretos na sua rotina. E o que acontece? Esses atos, né, que é você ir para academia, você comer saudável, você ir na nutricionista com regularidade, você preparar suas refeições, precisam ser transformados em micrometas semanais e diárias. Não adianta você falar para você, tá, eu fui na academia, eu vou na nutricionista, eu vou fazer minhas compras, ok. Já identificou quais são os atos. Mas esses atos, eles têm que ser ordenados. Então, você tem que transformar esses atos em micrometas diárias e semanais. Sabe aquela micrometa de você beber 2 litros de água por dia? Que é a média recomendada? Então, isso é um exemplo de uma micrometa que vai te tornar mais saudável e está de acordo com a sua meta grande lá de emagrecer. Não é verdade? Então, você tem que transformar esses atos em micrometas. Então, se o meu ato é ir para academia, ok, qual é a minha meta? Ir para academia 3 vezes na semana. E quando? 3 vezes na semana, de manhã, de 8 às 9. Ah, se a minha meta é fazer compras, comprar meus alimentos saudáveis, meus lanchinhos saudáveis, tá, quando que na semana eu vou fazer essas compras? Ah, então todo sábado ou toda sexta eu vou no Hortifruti. Ou vou estar sempre frequentemente durante a semana olhando minha geladeira, vendo o que tá faltando, se tem os vegetais, se tem os legumes da minha dieta. Outra coisa, preparar as refeições. Todo domingo eu vou reservar 1, 2 horas para preparar as refeições principais da semana. Então, isso é você transformar os atos em micrometas. Então, naquela semana você sabe exatamente o que você precisa fazer, que horas você precisa fazer, por quanto tempo, quando, onde. Isso é essencial para você transformar essas metas em algo concreto, factível e cumprível. Em quinto lugar, né, eu gosto muito de reforçar que nada disso adianta se a gente não está sempre atento aos nossos comportamentos. Porque pode ser que você se dê muitas desculpas, né, durante a semana. Ah, eu não consegui ir para academia porque eu estava muito cansada. Ah, eu não treinei porque, sei lá, você inventa qualquer desculpa aí da tua vida. Ah, eu comi um hambúrguer porque não tinha nada pronto para eu comer. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre documentando a nossa jornada, documentando esse nosso processo, fazendo registros. Então, assim, eu sugiro que você use não só uma agenda, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre agenda, mas também anotações. Eu acho muito legal, porque quando a gente tira da nossa cabeça, do plano das ideias, as coisas que a gente vive, que a gente pensa, que a gente sente, tudo faz muito mais sentido. Igual quando a gente faz terapia, não sei se você já fez terapia, mas só em eu colocar para fora para terapeuta as coisas que aconteceram na minha vida, as coisas que eu penso, as coisas fazem mais sentido ou não.
E aí eu vejo quanto eu estava errada, equivocada numa determinada situação ou pensamento que eu tive. Então, colocar para fora, externalizar o seu processo, escrever mesmo quando que você, não só quando que você precisa fazer determinada tarefa na sua semana, essa previsibilidade é importantíssima, mas também se você cumpriu. Você olha lá nas suas anotações, você olha lá na sua agenda. Eu consegui cumprir essa semana o que eu me propus? Tava lá para eu ir para academia de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã. Eu fui. Por que que eu não fui? O que aconteceu que me fez não ir? Eu estava muito cansada? Por que que eu estava muito cansada? O que me fez ter esse excesso de cansaço? E quando você identifica o real problema e não fica se dando desculpa, fica muito mais claro para você encontrar a solução, né? A solução para destravar mesmo esses comportamentos da sua vida e criar esses bons hábitos. Então, você ter essa documentação do seu processo, escrever, né, o que você precisa fazer e depois se dar um feedback, olhar para aquilo que você escreveu, que você registrou e se autoavaliar é importantíssimo, né? E assim, é para se cobrar mesmo, você se cobra, porque essa autodisciplina ela é importantíssima para que as metas sejam cumpridas. Quando a gente se dá uma desculpa, a gente só está enganando a gente mesma, não é verdade? Então, assim, e nós que vamos colher os resultados negativos daquela desculpa que a gente se deu. Então, é muito mais fácil a gente se encarar de forma verdadeira. Não, eu não fui porque eu comi esse hambúrguer aqui, eu comi esse chocolate aqui porque eu fiquei com fome, porque eu não tinha minha refeição preparada, porque no domingo que eu coloquei pra eu fazer as refeições, eu não fiz. Eu fiquei com a bunda no sofá, no celular, rolando o feed do Instagram. Entende? Então a gente tem que sempre, essa autodisciplina, esse autocontrole é algo que é aprendido. Nós conseguimos aprender pela repetição, por esse documentar, se dar o feedback e tentar de novo, semana após semana. E o que eu acho muito legal com essas micrometas semanais, que elas geram uma satisfação a curto prazo, porque a nossa grande meta de emagrecer 10 quilos, por exemplo, tá lá daqui a 6 meses e é incerto. E falta muito, demanda muito esforço. Então, quando a gente olha lá pra frente, dá um cansaço só de pensar, uma preguiça, um desânimo, frustração, a gente se sente incapaz, é muita coisa, não vou dar conta. Mas quando a gente olha pra semana, a gente corta essa grande meta em micrometas semanais, fica muito mais prático, muito mais factível e a gente se sente muito mais capaz de cumprir, porque não é muito. Hoje eu preciso beber 2 litros de água. Eu tô aqui com a minha garrafa. Eu, particularmente, eu bebo 3. Então, assim, se eu tenho a minha garrafa sempre na minha frente, é um feedback. Ela me dá esse feedback. Se eu olho pra ela e vejo que ela tá cheia, ih, ferrou, não cumpri. Não cumpri o meu prometido comigo mesma. E aí, quando chega o final do dia, eu consigo beber 3 garrafas dessa, que tem 1 litro, quase 1 litro, eu me sinto satisfeita, eu me sinto feliz, eu me sinto capaz. Então, essa sensação de autoeficácia aumenta. E eu fico muito mais motivada para no dia seguinte fazer igual. Então, partir essas metas nessas micrometas semanais, que estão relacionadas a cada um dos atos ordenados que eu falei, é essencial para que a gente sinta essa satisfação, essa recompensa a curto prazo, que é o que vai nos motivar a continuar perseguindo esse objetivo do longo prazo. E, gente, prioridade máxima, foco absoluto. Não adianta a gente fazer um dia, não fazer outro, mas tudo que eu falei eu tenho certeza que vai ajudar. Então, em primeiro lugar, você definir a sua meta. E como que você define a sua meta? Você vai olhar para as suas insatisfações, os seus desejos, as suas necessidades de vida. E aí você vai identificar a sua meta
e observar o que está por trás daquela meta, qual é essa insatisfação que eu tenho, real, esse desejo real. Se eu quero passar no concurso público, é por quê? Porque minha avó falou que é legal, que é importante, ou se realmente é algo que eu vejo valor na minha vida. Porque se eu cumpro metas de outras pessoas, ou que outras pessoas acham que são boas para minha vida, eu não vou ter motivação para cumprir. Não vou ter motivação e se eu fizer aqueles atos diários para alcançar essa meta que na verdade não é minha, eu não vou ao final me sentir satisfeita, muito menos durante o processo. Então, identificar a meta é você primeiro olhar para dentro de você e ver qual é o seu real objetivo, qual o resultado que você quer prático na sua vida. Em segundo lugar, transformar essas metas em projetos com início, meio e fim e planejar quando você vai começar, quando você vai terminar. E importante, não querer abraçar o mundo, tenha um ou no máximo 2 projetos para esse período que você deixou pré-determinado, porque você vai precisar de tempo, de foco, priorizar aquilo na sua vida. Em terceiro lugar, você vai transformar essa meta em processo, que é um conjunto de atos ordenados para um determinado objetivo, para esse objetivo que você quer, que eu falei no início. E esses atos, eles precisam ser transformados em micrometas semanais ou diárias. Precisamos de foco absoluto, de prioridade máxima, porque deve ser inegociável. E muito autocontrole e autodisciplina através de um feedback que a gente pode dar para nós mesmos através desse registro que eu falei, o registro do nosso que a gente cumpriu, né, durante a semana, durante o dia. Então, se eu tenho muita dificuldade, né, novamente falando da água, de beber água, eu lembro inclusive que o meu marido, ele queria beber 3 litros de água por dia e a gente tem um quadro negro pequenininho assim que fica na cozinha e aí ele pegava o giz, toda vez que ele conseguia beber um copo de água, ele riscava, fazia um pauzinho, né? E aí no final do dia ele via quantos pauzinhos ele colocou, quantos copos de água ele tinha bebido. Então isso é uma forma de você registrar o seu processo e se dar um feedback, né? Porque se ao final do dia você vê se você alcançou ou se você não alcançou. E aí você fica muito mais motivado para no dia seguinte continuar e fazer igual, até que aquele comportamento se transforma em um hábito. Hoje em dia ele não faz mais isso. Beber água para ele se tornou muito mais natural, muito mais fácil. E ele não vê necessidade desse registro constante diário. Mas no início, quando a gente não está acostumado a determinado comportamento, esse registro e esse feedback é essencial. E agora eu vou te dar um exemplo, assim, outro, né? Porque eu dei exemplo eu dei o exemplo do emagrecimento, eu vou dar o exemplo do concurso público para fechar com chave de ouro e você não ficar com nenhuma dúvida de como colocar esse processo na sua vida, na sua rotina, para, enfim, conseguir definir suas metas e torná-las impossíveis de não serem cumpridas. E o exemplo vai ser com o concurso público, né? O que seria o objetivo do concurso público, como eu falei? É você ter estabilidade financeira, ter uma renda superior ao mercado, geralmente, você ter tranquilidade, horário de trabalho mais flexível. Então, esse é o seu objetivo que está por trás dessa meta de passar no concurso público. E aí, a minha meta não pode ser apenas passar num concurso público. Qual concurso público? Inclusive, eu tenho aqui no meu canal vídeo que eu falo sobre o tema dele é por que você não passa no concurso, que eu falo exatamente sobre isso. Precisamos definir que concurso público vamos prestar. Então, eu defini o concurso público X. Quero passar no concurso público X, é minha meta. Qual é o projeto? Vamos supor que tenha previsão que saia o edital daqui a 6 meses. Então, eu tenho 6 meses para estudar para o concurso X. E qual é o processo de se estudar para o concurso X? Preciso reunir o material de estudo para o concurso, os conteúdos que eu vou estudar, como que eu vou fazer a revisão,
provas anteriores. Então, isso é o processo. E quais são os atos, né? Eu preciso definir na minha semana quantas horas eu vou ter de estudo, né, na semana. Então, vamos supor, eu vou estudar 3 horas de segunda a sexta, final de semana eu vou estudar 2 horas, de tal hora a tal hora, ou 4 horas, sei lá, de tal hora a tal hora. Então, isso é transformar essa ação, né, que é o estudo, em um ato. Eu vou estudar de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da manhã, de 7 da noite às 10 da noite. Segunda, eu vou estudar matéria X, terça, matéria Y, quarta, matéria Z. Final de semana, eu vou fazer revisão, vou fazer questão. Então, o que você vai estudar, quais os horários, quais dias, é transformar esse processo em atos, né? Em ações concretas ordenadas, com horários, com dias, com tudo certinho. E como você transforma, né, isso em relação ao concurso público em uma micrometa. Eu costumava, quando eu estudava para concurso público, me basear no edital. Então, assim, no edital e também nos cursinhos. Então, eu vou terminar a matéria de processo civil, eu acredito que eu consiga terminar em um mês, entendeu? Eu acredito que eu consiga revisar, ver esse conteúdo e revisar em 2 dias. Então, essas metas, pequenas metas, fazem com que a gente consiga se autorregular, sabe? Se dar um feedback. Eu tenho um quadro branco aqui no meu escritório que eu dividia, né, em dias da semana e eu colocava o que eu ia estudar a cada dia da semana. Você pode fazer isso inclusive com academia, né? Você coloca lá divide, coloca o xizinho. Quando você for na academia, você coloca um xizinho. Isso faz com que você reforce esse comportamento e também tem esse feedback, como eu falei. Mas talvez você já tentou até fazer algo semelhante, né? Entender o que eu tô falando aqui, vai até tentar colocar na sua rotina, na sua vida, mas você fica dando murro em ponta de faca, fica tentando sozinha, não consegue. E é para isso que eu tenho uma mentoria, né? Minha mentoria Produtividade com Propósito, que é justamente para acelerar a conquista dos objetivos na sua vida. Te ajudar a organizar esses objetivos na sua cabeça e na sua vida, na sua rotina, na sua realidade, de acordo com as circunstâncias que você vive, com o tempo que você tem. Então, tirar da abstração, colocar para o plano da ação e de fato cumprir é o que eu ajudo as minhas mentoradas e mentorados na mentoria que eu dou, para justamente acelerar esse processo de evolução. Se você quiser saber mais sobre a mentoria, o link está aqui na descrição. Espero que tenha gostado desse vídeo. Envie para outras pessoas que precisam colocar em prática as metas que estipula todo início de ano e não consegue cumprir. Tchau, tchau!